Javier Milei e Alberto Fernandes se reúnem para discutir transição de governo na Argentina. E você vai ver também. Ataque de Israel mata 4 civis, entre eles 2 jornalistas, no sul do Líbano. Programa Desenrola Brasil inicia nova fase, com maior valor para parcelamento de débitos. E um mutirão está previsto para amanhã, quarta-feira. Operação da polícia no centro de São Paulo apreende mais de 1.000 celulares roubados e máquina para desbloquear os aparelhos. E ainda, Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa terça-feira? Bom, Javier Milei conquistou a presidência da Argentina com uma vitória de mais de 11 pontos e tirou o peronismo do poder. Em seu primeiro discurso como líder, prometeu controlar a inflação de mais de 140%, olha só, em apenas 2 anos. Levará entre 18 e 24 meses para conter a inflação da Argentina. Em seu primeiro discurso após o resultado, ele disse que irá privatizar a empresa estatal de petróleo e as empresas públicas de comunicação do país. Como ontem, dia 20 de novembro, foi feriado na Argentina, dia da soberania nacional, a expectativa é que hoje se conheça como a economia irá, na prática, reagir. Espera-se que o primeiro passo seja a desvalorização das cotações oficiais do peso. O dólar deve ficar mais caro na Argentina. Já com relação às ações da estatal petroleira argentina YPF, houve uma disparada de quase 40% no pregão desta segunda-feira. Outros papéis argentinos subiram em Wall Street. As ações da Pampa Energia, empresa do setor de óleo e gás, avançou quase 18%. E as do banco BBVA ganharam quase 19%. Bom, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e o presidente eleito, Javier Milei, se reuniram de fato pela primeira vez nesta terça-feira. O encontro aconteceu na residência oficial da presidência, Quinta de Olivos, na região de Buenos Aires, para discutir essa transição do governo na Argentina. E a vitória de Milei inaugura uma nova fase na política argentina e pode abrir também uma nova era na relação com o Brasil, com o Mercosul e com importantes parceiros comerciais. A chegada do economista libertário, que promete o fim da decadência argentina e o início da reconstrução do país, é o tema da nossa entrevista de hoje. Bom, eu recebo agora, para falar sobre o assunto, o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Ricardo, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Ricardo, não estou te ouvindo. Peço que você fale novamente para ver se a gente consegue ajustar aí esse áudio para eu começar a nossa entrevista. Perdão. Isso, agora sim, Ricardo. Ricardo, avalia para a gente o que as urnas contaram nessa eleição e qual é a sua expectativa sobre o início dessa transição de governo, levando em consideração, é claro, as promessas de campanha feitas pelo novo presidente. Perfeito, Daniela. Então, primeiro, boa tarde a você, Daniela, você que nos assiste. Bom, o que as urnas mostraram? Primeiro, Milei ganhou por méritos próprios. Ele é um baita de um comunicador. Foi uma comunicação muito efetiva que ele fez no segundo turno. Dependeu um pouco, sim, dos apoios que ele recebeu para o segundo turno, mas ele mostrou ter competência para ganhar uma eleição de uma diferença muito grande. Ele virou a eleição do primeiro para o segundo turno, né? Mas o que as urnas mostraram? Primeiro, o eleitor argentino se cansou. Ele não quer saber de peronismo, não quer saber de esquerda e muito menos de direita. Milei, ele é algo além da direita, né? Ele é libertário, ele tem umas ideias mais próximas ao anarcocapitalismo. Então ele não quer, ele é totalmente diferente do que tem hoje no cenário político até regional, né? E o eleitor mostrou o seguinte, que o Sérgio Massa não conseguiu manter o poder nem com a máquina do Estado nas mãos. Em relação à transição do governo, que começou já no domingo com os discursos e hoje com a reunião com o presidente Alberto Fernandes, o que ficou claro? Ele promete jogar muito para a torcida, né? Ele sabe que não vai conseguir passar boa parte das promessas que ele fez, porque ele não tem a maioria no Congresso, a maioria é do peronismo, sim,
o partido do ex-presidente Maurício Macri tem um número considerável de cadeiras, mas não é suficiente para ter votos. Ricardo, eu queria que você trouxesse agora o seu olhar sobre essa proposta do Javier Milei sobre a dolarização da economia. Quais os prós e os contras? Alguns especialistas avaliam, inclusive, essa proposta como arriscada e que ela pode aumentar a pobreza a curto e médio prazo. Você concorda com isso? Olha, eu acho, sinceramente, desculpe o termo, é uma loucura, porque você precisa ter dólar na economia e a Argentina não tem. A Argentina hoje, para ter dólar, para ter toda uma economia baseada em dólar, ela tem que ter reserva em dólar e ela não tem. A Argentina hoje depende do FMI para conseguir dólar. Então, para você dolarizar uma economia como a Argentina, que sofre crises cíclicas há décadas, fica muito difícil. É algo hoje totalmente bizarro de você imaginar que em 4 anos uma presidência vai conseguir mudar toda uma economia de um país e dolarizá-la. Já tiveram casos semelhantes no mundo de países que tentaram dolarizar a sua economia, mas nada igual a Argentina. A Argentina tem mais de 600 bilhões de PIB. Como é que você vai conseguir converter esses 600 bilhões de dólares em PIB em 100% de dólar? Né? Hoje você tem fracionado, né? O peso, o iene, o real, o dólar, mas 100% dólar vai ser uma experiência inédita. Eu acho muito difícil disso acontecer. Bom, e a gente sabe que o Milei não simpatiza com o presidente Lula, o que levou, inclusive, o Brasil, né, a um possível fim das relações comerciais entre os países, para o grande debate com o rival Sérgio Massa. A Argentina é o terceiro principal destino das exportações brasileiras, perdendo só para a China e para os Estados Unidos. Então, Ricardo, como se espera que seja conduzida essa desavença entre os dois líderes? Como determinante ou apenas como algo pessoal que não vai impactar nas relações? Olha, Daniela, os primeiros sinais já começaram a chegar. Por exemplo, Milei convidou pessoalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro para a posse, o que não fez com o presidente atual, Lula. Ele simplesmente ignorou que Lula é o presidente. Lula, por outro lado, não citou naquela mensagem do Twitter o nome de Javier Milei após a vitória, né, parabenizando o Milei pela vitória. Lula em nenhum momento citou o nome do candidato. Há uma péssima assessoria dos dois lados, a verdade é essa, né? O Lula e Milei precisam entender que agora eles são chefes de Estado. A eleição passou no domingo. A partir de agora é necessário manter uma posição de estadista dos dois lados. Pode influenciar essa relação? Sim, mas o que os dois atores, principalmente Lula, precisam entender é que os dois têm que se comportar como líderes de Estado, como chefes de Estado e não como meros partidários. Acabou isso. Página virada, os dois países são interdependentes. A gente tem uma negociação com o Mercosul agora em dezembro, Mercosul e União Europeia, que precisa ser fechada de qualquer forma. Se isso ficar nesse jogo de torcida, essa negociação nunca vai acontecer e o destino do Mercosul estará em xeque, com certeza. Qual que é a expectativa para esse encontro aí do dia 7 de dezembro, 3 dias antes da grande posse? Olha, nos bastidores diplomáticos, o que é dito é que provavelmente esse acordo União Europeia-Mercosul não será fechado justamente por isso. A diplomacia argentina tem medo de fazer algum tipo de compromisso, faltando 3 dias para a posse de um novo governo que já declarou que não quer se manter no Mercosul. Então o Brasil vai ter que ser o fiel da balança, o Itamaraty tem que chegar agora, negociar com o futuro ministeriado do Milei, para que esse acordo seja fechado, porque é fundamental para o bloco. Já são mais de 20 anos de negociação e isso tem que sair do papel. Muito obrigado por essa grande análise sobre a chegada do novo presidente da Argentina, Javier Milei, e os possíveis impactos para nós brasileiros. Esse é Ricardo Rios, mestre em Relações Internacionais. Muito obrigada pela sua participação, professor. Eu que agradeço, Daniela. Boa tarde a você e a quem nos assiste. Para você também. Até mais. E agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o conflito no Oriente Médio. 4 pessoas, entre elas 2 jornalistas, morreram hoje durante ataques israelenses no sul do Líbano. O canal de televisão libanês pró-Irã Al Mayadin informou que as mortes da repórter Farah Omar e do repórter cinematográfico Rabi Mamari ocorreram em um ataque deliberado de Israel. O diretor do canal afirmou que o civil que morreu ao lado dos jornalistas era um colaborador da emissora.
Em 13 de outubro, um jornalista da agência Reuters, Issam Abdallah, morreu em um bombardeio parecido, no qual outros 6 profissionais da imprensa ficaram feridos. Um mês depois, um cinegrafista da Al Jazeera foi ferido por tiros israelenses quando participava na cobertura dos bombardeios com outros correspondentes no sul do Líbano. Desde o início da guerra entre o movimento palestino Hamas e Israel, em 7 de outubro, os confrontos do exército israelense com o movimento libanês Hezbollah são quase diários, ainda que limitados à zona de fronteira. Os combates deixaram pelo menos 92 mortos no Líbano, a maioria combatentes do Hezbollah, mas também 14 civis. Israel e Hamas estão perto de concluir um acordo para uma trégua na guerra em Gaza. A afirmação foi feita em um comunicado publicado no Telegram pelo líder do movimento islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh. As negociações procuram estabelecer um cessar-fogo no conflito em troca da libertação de cerca de 240 reféns sequestrados por militantes do Hamas no ataque ao sul de Israel em 7 de outubro. A ação também deixou 1.200 mortos, a maioria civis. Israel responde com uma ofensiva contra a faixa de Gaza, com bombardeios incessantes e operações terrestres, que, segundo o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas, deixaram mais de 13.300 mortos, incluindo milhares de menores de idade. As negociações para a libertação dos reféns e uma trégua no conflito foram mediadas pelo Catar, onde o Hamas tem um escritório político e onde está localizado seu líder Haniyeh. 2 fontes próximas às negociações explicaram que o acordo provisório inclui uma trégua de 5 dias, o que implicaria um cessar-fogo no terreno e limites às operações aéreas de Israel no sul de Gaza. Em troca, entre 50 e 100 reféns capturados pelo Hamas e pela Jihad Islâmica, outro grupo armado palestino seriam libertados. Entre eles estariam civis israelenses e reféns de outras nacionalidades, mas não militares. O acordo também levaria à libertação de cerca de 300 palestinos das prisões israelenses, incluindo mulheres e crianças. O governo do Catar disse no domingo que as negociações estavam progredindo, mas que persistiam pequenos obstáculos para um acordo. A Casa Branca garantiu que as negociações estavam na fase final, mas não quis dar detalhes para não comprometer os diálogos. E veja a seguir, operação da polícia no centro de São Paulo apreende mais de 1.000 celulares roubados e máquina para desbloquear os aparelhos. E ainda, Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos agora com os destaques nacionais. O governo federal informou que 7 milhões de brasileiros já conseguiram pagar as suas dívidas pelo programa Desenrola Brasil. E para facilitar ainda mais a renegociação de débitos e aumentar o número que eu acabei de dizer, acontece amanhã o dia D do programa. Vamos ver. Antes, o fracionamento só estava disponível para dívidas de até R$ 5.000, sendo que os valores entre R$ 5.000 e R$ 20.000 deviam ser quitados à vista. Agora, o Desenrola Brasil faz parcelamento para dívidas com valor de até R$ 20.000. Os descontos médios nas dívidas são de 83%, mas podem atingir até 99%. A primeira parcela do 13º salário, prevista para ser paga no próximo dia 30, poderá ser utilizada no programa de renegociação de dívidas para reduzir pendências e começar a quitar os débitos a partir de 2024. As operações podem ser divididas em até 60 vezes, com juros de até 1,99% ao mês. Podem ser negociadas tanto dívidas bancárias quanto aquelas provenientes de contas atrasadas de outros setores, como energia, água e comércio varejista. Durante a live semanal do governo federal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou que já houve um impacto significativo no número de beneficiados
pagos pelo programa. Nós temos 7 milhões de brasileiros que conseguiram pagar suas dívidas. Nós temos cerca de 1 milhão de brasileiros de baixa renda, aí outros 2 milhões de brasileiros, 2 milhões e 200 mil brasileiros, que conseguiram na plataforma, e temos outros 4 milhões de brasileiros que conseguiram junto à rede bancária na primeira fase do programa, totalizando 7 milhões de pessoas. Só dívidas de R$100 que estavam protestadas, são 10 milhões de dívidas que foram simplesmente canceladas. Para estimular e ampliar o alcance das renegociações de débitos, nesta quarta-feira, o governo vai promover o Dia D Mutirão Desenrola. A ação em conjunto com organizações da sociedade civil, bancos e outros credores. Para facilitar a renegociação, os bancos vão aumentar os horários de atendimento em parte das agências. As condições de renegociações possibilitadas pelo programa vão até o dia 31 de dezembro. E ao menos 10 pessoas morreram por causa das fortes chuvas que atingiram o sul e sudeste do país nos últimos dias. No Rio Grande do Sul, 4 pessoas morreram e 3 em Santa Catarina. As regiões vêm sofrendo aí com vendavais, alagamentos, enxurradas e também soterramentos. E mais de 20 mil pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas por causa dos fortes temporais. Além da região sul do país, os eventos climáticos causaram estragos e mortes em outras áreas do país. Um homem morreu após ser atingido por um raio no Rio de Janeiro e os temporais provocaram 2 mortes em Minas Gerais. No Pantanal, a onda de calor recorde intensificou os incêndios, mas a chuva acabou zerando os focos. Em Santa Catarina, 71 cidades decretaram emergência por causa dos estragos das chuvas. Mais de 5.800 pessoas estão desabrigadas. O Vale do Itajaí, Oeste e Serra Catarinense foram as regiões mais prejudicadas. A Defesa Civil confirmou o 5º tornado neste mês. Também foram registrados pontos de alagamentos e ao menos 23 pontes foram levadas pela correnteza do rio Itajaí-Mirim. No Rio Grande do Sul, 158 cidades registraram danos causados pela chuva. Mais de 13 mil pessoas ficaram desalojadas e 3.737 desabrigadas. Em Porto Alegre, o rio Guaíba atingiu nível máximo e superou a marca histórica de 1941 pela segunda vez em 2 meses. Há várias áreas alagadas em Cruzeiro do Sul, Roca Salles, Mussum, Arroio do Meio, Lajeado e Estrela. Já no Rio de Janeiro, um raio atingiu um homem na Pedra da Gávea. E Angra dos Reis registrou prejuízos causados pelo temporal. Em Minas Gerais, 2 pessoas morreram por causa dos estragos com o vendaval. E uma operação da polícia no centro de São Paulo apreendeu mais de 1.000 celulares roubados e máquinas para desbloquear aparelhos. São cumpridos 15 mandados de busca e apreensão na Rua dos Guaianazes, no Largo do Aroche e na Avenida da Liberdade. A ação é contra um grupo suspeito de receptar celulares roubados. Pelo menos 2 pessoas já foram presas. As investigações apontam que o esquema é operado por africanos que acabam enviando os equipamentos para outros países. Nessa segunda-feira, inclusive, mais uma loja de produtos eletrônicos foi invadida e saqueada. 6 pessoas foram detidas. No início de novembro, moradores da região gravaram imagens que mostram usuários de droga quebrando a porta de entrada de uma outra loja. O prejuízo foi de mais de R$80 mil. E mudando de assunto, as eliminatórias da Copa terá um grande jogo na noite de hoje. As 2 maiores seleções do continente, Brasil e Argentina, se enfrentarão no Maracanã. Pois é, o que será que vai fazer diferença? O fato do Brasil jogar em casa ou a grande moral da atual campeã do mundo, a Argentina? Vamos ver. Depois de mais de um ano, o Brasil volta ao Rio de Janeiro com a missão de se reabilitar nas eliminatórias. Após perder os últimos 2 jogos, a equipe de Fernando Diniz tem a melhor chance possível para dar uma resposta ao torcedor brasileiro em um clássico contra o seu maior rival. Mas para isso o time vai ter que passar por algumas mudanças. Vinícius Júnior é a principal delas.
O craque do Real Madrid se machucou no confronto contra a Colômbia e deve dar lugar a Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, além da possível baixa do lateral Renan Lodge, que deve ser substituído por Carlos Augusto, da Inter de Milão. Do lado da atual campeã do mundo, a situação é bem diferente. Líder das eliminatórias com 12 pontos, a Argentina terá a oportunidade de manchar a história da seleção canarinho. Isso porque, caso o Brasil perca hoje, 2 recordes negativos serão quebrados. O primeiro de nunca ter perdido um jogo de eliminatórias em solo brasileiro. O segundo de ficar sem vencer 3 jogos seguidos nas eliminatórias, feito que não acontece desde 2001. Essa edição fica por aqui com imagens de mais de 9.500 quilômetros de distância do Brasil, direto de Viena, capital da Áustria. Por lá são 17 horas e 26 minutos. Eles estão 4 horas aí do nosso horário de Brasília. Essa é considerada uma das cidades mais bonitas da Europa e com a maior qualidade de vida do mundo. Pois é, a cidade é cheia de monumentos, de palácios e construções imponentes. Quem gosta de arte, de arquitetura, já pode colocar aí na lista dos lugares a conhecer. Por lá, eles respiram música, arte e cultura. Viena possui 1,7 milhão de habitantes e, além da beleza, outra vantagem dessa população é de viver numa das cidades mais seguras do mundo. Pois é, claro que a criminalidade por lá não é zero, mas o que se fala é que é possível caminhar tranquilamente pelas ruas a qualquer hora do dia. E aí, ficou com vontade de passear ou de morar por lá? Muito obrigada pela sua companhia. Eu te encontro amanhã às 8h30 da manhã. Uma ótima tarde para você. Até mais.